Estamos encerrando mais uma série de sermões. Esta série tem por tema Jesus tem todo o poder. O texto que nós vamos ler hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 34, que diz o seguinte: Partindo dali, seguiram-no dois cegos clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi! Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Meus irmãos, é preciso que você lembre-se de como foi a escravidão do Egito. É importante que você se lembre que os israelitas, a origem deste povo, remonta à escravidão deles no Egito. Estiveram ali morando no Egito por cerca de 400 anos. E os últimos 100, pelo menos, eles estiveram sob escravidão. E para sair da escravidão, Deus os libertou com mão poderosa, realizando 10 grandes milagres, sendo eles água em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, feridas na pele, fogo do céu, gafanhotos, trevas por 3 dias e a morte dos primogênitos. 10 milagres, 10 sinais, 10 pragas, para mostrar que a salvação estava chegando. Eles seriam salvos. Assim também, o Mateus, para lembrar os judeus, ele também cita 10 milagres. Diz o texto, os capítulos 8 e 9 de Mateus, que Jesus realizou 10 milagres. São 10 sinais, sendo eles o leproso, o servo paralítico do centurião, a sogra enferma de Pedro. Jesus apaziguou uma tempestade, expulsou demônios e libertou 2 endemoniados. Jesus também curou um paralítico de Cafarnaum, também uma mulher com fluxo, uma criança morta, 2 cegos e um mudo. Mateus mostra 10 milagres, 10 sinais para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus resolve problemas temporários, vários desses problemas, para mostrar que ele tem poder para resolver o maior problema do ser humano, que é o pecado. Olha, resolver os problemas desta vida não resolvem o seu maior problema. Se Jesus resolvesse apenas os problemas desta vida, você continuaria escravo do pecado. Mas Jesus veio para fazer muito mais. E a ideia de Mateus é mostrar isso para você. O poder que Jesus Cristo tem de perdoar pecados, de transformar vidas, de realizar o maior dos milagres, que é mudar pessoas, que é transformar pessoas. Este é o poder de Jesus Cristo, transformar você em uma nova pessoa. E você deve procurar por Jesus. Procure pelo poderoso Jesus. Você deve procurar pelo poderoso Jesus, porque o texto nos conta que 2 cegos procuraram por Jesus. Diz o texto que seguiram 2 cegos. Ora, o texto também nos conta a ideia de que Jesus estava saindo da casa de Jairo e indo para a casa de Pedro. Jesus Cristo estava dentro daquela cidade e 2 cegos o seguiram. É importante fazer esse destaque para você se situar como está sendo o dia de Jesus Cristo. E observe, 2 cegos seguem a Jesus. Como aí? 2 cegos seguem a Jesus. É isso mesmo? Sim. Como isso pode acontecer? Bem, mesmo sendo cegos, certamente eles poderiam fazer uso de algum tipo de bengala, ou ainda, pessoas quando têm algum tipo de deficiência, conseguem ter melhor aptidão nos demais. Então não seria impossível para eles seguirem a Jesus Cristo, mesmo que não enxergando.
Estes poderiam ser guiados por conhecer a região ou ainda ser guiados por pessoas ao seu redor. Então eles estavam a caminho de Jesus Cristo e de fato seguiam a Jesus Cristo. E eles apenas creram nos milagres de Jesus. Entenda, os demais milagres que Jesus Cristo tinha feito, eles não puderam ver, eles não puderam contemplar o poder de Jesus Cristo, eles apenas ouviram falar. É muito semelhante com a nossa realidade, em que nós também não vemos muitos dos milagres de Jesus. Na verdade, é bem provável que você nunca tenha visto um milagre desse tipo em toda a sua vida de cristão, ou até mesmo não sendo um cristão. Mas nós confiamos nos milagres que a Bíblia descreve, assim como estes cegos. Estes dois homens apenas ouviram falar do poder que Jesus Cristo tinha, e por ouvirem e acreditar nisso, eles foram até Jesus, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E eles continuaram persistindo no caminho. Em todo o trajeto, desde a casa de Jairo, daquele chefe, até a casa de Pedro, onde Jesus Cristo estava hospedado, durante esse percurso estão os dois cegos gritando: filho de Davi, tem compaixão de nós. E então nós vemos que eles estavam determinados em falar. Embora não pudessem ver, eles falavam, proclamavam, gritavam para que Jesus Cristo os ouvisse. E é interessante que Jesus não os cura. Em todo o seu trajeto, eles não são curados. Impressionante isso. Eu quero que você tente imaginar o pensamento destes homens e o pensamento também de Cristo, que sabe que todas as coisas têm o horário certo, a ocasião certa para acontecer. E então diz-nos o texto que eles gritavam: tem compaixão de nós. Observe, eles não mereciam, eram pecadores, eram transgressores, o sofrimento não lhes fez merecedores. Muitas pessoas pensam que por sofrer tem o direito de pedir ajuda, e você tem você tem a obrigação de ajudar. Muitas pessoas falam com Jesus como se Jesus tivesse a obrigação de lhes atender. Não mesmo. Estes homens clamam por compaixão acertadamente, porque Jesus não é obrigado a servir ninguém, a fazer nada para ninguém. Então eles clamam por compaixão. Aqueles homens não eram merecedores, eles não exigiram algo de Jesus, eles apenas imploraram. Bem diferente de muitos dos dias atuais que tentam exigir de Jesus Cristo que ele faça alguma coisa, determinar, como se Cristo estivesse numa coleira e precisasse lhes prestar ordens. Bem, não é deste modo. O texto nos diz que eles imploravam por compaixão. E naquela época, os cegos eram considerados como amaldiçoados, como pessoas associadas àqueles que não têm entendimento. Mas estes dois cegos entendiam muito mais do que aqueles que viam os milagres de Jesus. Por quê? Porque eles chamam Jesus de filho de Davi. A história, todo o Antigo Testamento, tem várias passagens falando de uma profecia de que o Messias curaria os cegos. Então apenas o Messias faria isso. Inclusive, posteriormente, nós veremos que quando João Batista envia discípulos para falar com ele e perguntar se de fato ele é o Messias, um dos argumentos que Jesus Cristo usa para mostrar que ele é o Messias é que ele cura cegos. Ou seja, como já havia profecias no Antigo Testamento e Jesus estava realizando isso, sim, ele era o Messias. E os cegos, tanto os estrangeiros que nós já mencionamos, perceberam, mas o povo de Israel não conseguiu enxergar. Os cegos viram Jesus como o filho de Davi, como o Messias prometido por Deus, mas os israelitas não conseguiram enxergar. Eu quero dizer a você: clame a Jesus crendo que ele é o filho de Davi, o Messias prometido. Clame a Jesus crendo que ele tem todo o poder para te ajudar. Eu gostaria de adiantar a história, mostrando no versículo 32 que ao se retirarem os cegos, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Ou seja, assim que eles se retiraram, foi trazido o endemoniado. Jesus teve um dia atarefado. Não sabemos se todos os dias da vida de Jesus eram nesse nível, pelo menos a partir dos seus 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Se teve algum momento que era assim, todo dia um milagre, e a cada dia vários milagres.
Bem, nós não temos esse conhecimento. Todavia, Mateus, ao descrever os capítulos 8 e 9, descreve Jesus com grandes milagres acontecendo um em sequência do outro. E nós entendemos que quando se trata de Jesus, né, aquele dia que poderia ser um dia comum, na verdade era um dia extraordinário. Qualquer dia junto de Jesus é um dia extraordinário. E então o enfermo, o possesso, foi trazido a Jesus. Bem, não podemos de modo algum deixar de mencionar isso. Levaram até onde Jesus estava, e ele estava numa casa, e foi todo tipo de gente até Jesus, foi todo tipo de gente até a casa onde Jesus estava. Bem, lembre-se do seguinte, Jesus estava hospedado com Pedro, e Pedro, juntamente com André, seu irmão, moravam na casa da sogra de Pedro. Então nós temos pelo menos 3 famílias morando nessa casa, mais Jesus. Ainda bem que coube Jesus Cristo nessa casa. Muitas casas hoje não caberiam Jesus Cristo, mas naquela casa, que aparentemente era bem ampla, coube Jesus Cristo. Mas era uma casa simples, e era ali onde Jesus Cristo estava. É importante você tentar imaginar como era esta dinâmica. Pense bem, sabe aquele convidado que às vezes você tem na sua casa, que às vezes um hóspede que você tem que hospedar por algum tempo? Imagine se ele trouxesse mais um hóspede para estar junto, seria difícil. Imagine se muitas pessoas vêm visitar o hóspede da pessoa que você está hospedando. Pessoas que viessem visitar aquele que está junto com o seu hóspede. É algo constrangedor, é algo difícil, mas é algo que estava acontecendo. E observe, o Mateus conta isso com naturalidade, mostrando que a receptividade, a hospitalidade daquele povo era maravilhosa. E observe, todo tipo de gente ia até Jesus Cristo, ia até aquela casa, mas eles levaram o enfermo endemoniado no lugar certo, na pessoa certa. Jesus Cristo tem todo o poder, e por isso Ele é a pessoa a quem você deve recorrer. Você deve procurar pelo poderoso Jesus, porque Ele tem todo o poder para isso. O texto diz que era um mudo endemoniado. Bem, não podemos fazer associação de enfermidade e possessão em todas as situações. Fazer isso seria tolice sem tamanho. Por exemplo, quem fez o mudo? O mudo quem fez foi Deus. Deus diz isso para Moisés. Então não podemos dizer que todos os mudos estão endemoniados, que todos os enfermos estão endemoniados, de modo nenhum. Ora, Deus é quem dirige todas as coisas, e naquela situação, aquele homem estava também endemoniado. O que entendemos é que a multidão reconheceu que aquele homem estava endemoniado. É também importante destacar que muitos endemoniados, ou que se dizem endemoniados nos dias atuais, que aparecem na televisão, nas mídias sociais, geralmente vêm fazendo grandes estardalhaços, falando coisas horríveis e tudo mais, e se comportando da forma assustadora. Aqui ele simplesmente estava mudo. É impressionante isso, mas embora estivesse mudo, era algo visível à multidão e nítido de que ele estava possesso, endemoniado. De Deus vem o mal e o bem, ou seja, Deus pode tanto permitir problemas quanto soluções. Deus pode enviar para nós provações e Ele também nos envia livramento, mas do diabo só pode vir o mal. Do diabo nada de bom pode vir dele. Então, se este homem estava endemoniado, só receberia coisas más. Por isso ele precisava de libertação. Você deve procurar pelo poderoso Jesus, porque Ele tem todo o poder. Mas você também deve obedecer ao poderoso Jesus Cristo. Observe a fé e a obediência dos cegos. Voltemos à história dos cegos, onde ele diz que entrando em casa, aproximaram-se os cegos. Sim, os cegos seguiram Jesus até a sua casa, eles entraram na casa e se aproximaram. Observe o grau de intimidade, a progressão disso. Eles estão bem próximos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo pergunta para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? A pergunta parece retórica, mas eu quero que você pense. Os homens estão numa peregrinação, desde a casa do chefe até a casa onde Jesus estava hospedado. E então eles vêm gritando: tem compaixão de
nós, filho de Davi. E agora Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Será que não era algo óbvio? Será que não era algo claro e nítido e com certeza eles acreditariam? Eu acredito que na Bíblia descreve muito essa situação do público e do particular. Quando se está em público, é pedido uma confissão particular, porque muitos querem se mostrar e apenas se mostrar, e Deus quer ver aquilo que acontece em secreto. E também existem muitas ocasiões em que algumas coisas só acontecem escondidas, mas Jesus quer que você mostre isso às claras, que confesse publicamente aos homens. E aqui nesse caso, nós enxergamos estes homens ouvindo a pergunta de Jesus Cristo, para que eles respondam. E a resposta deles é sim, Senhor. É uma forte afirmação quando dizem sim, e é um grande respeito, porque eu chamo de Senhor. Eles chamam Jesus Cristo de Senhor. E então Jesus Cristo lhes tocou os olhos. Jesus não precisa tocar. Se você tem acompanhado a nossa série de sermões, você deve ter visto que Jesus tem poder para curar à distância. Jesus Cristo, com uma só palavra, pode realizar curas. Não precisa de toque, não precisa de superstição, não precisa de um copo, não precisa de uma rosa, não precisa de um material qualquer. Jesus Cristo tem todo o poder. Então por que ele tocou nestes homens? Se você observar nos capítulos 8 e 9, por diversas vezes Jesus Cristo quer tocar. Ele faz isso por livre vontade. Mais ainda, nesse caso, é porque aqueles cegos não podiam ver, mas podiam sentir. Eles saberiam que estavam sendo tocados por Cristo Jesus. E Jesus lhes diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, seja feito em vocês de acordo com o que vocês pediram. A fé é uma resposta humana àquilo que eles podem, às ações de Deus. A fé não é o que dá origem ao poder de Deus. Não, Deus tem todo o poder. A fé não tem poder em si mesma. Quem tem poder é Jesus Cristo. E então, aquele que tem todo o poder os auxiliou, os socorreu. E Jesus diz o texto do versículo 30, que Jesus os advertiu severamente. Não se tratava de uma falsidade. Jesus Cristo não estava fazendo, como dizendo, vamos fazer de conta que eu não quero publicidade. Não, Jesus não queria mesmo. Ele os adverte severamente, não era uma falsidade. E o que ele pede é: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Esse pedido, como outros que nós vimos quando ele cura o leproso, quando Jesus Cristo ressuscita a filha de Jairo, ele não quer que essa notícia se espalhe. Mas por que ele não deseja isso? Parece o contrário, afinal, ele não quer que o seu ministério seja bem sucedido, publicando às multidões? Claro que não. Jesus não queria ser conhecido por seus milagres. Ele os realizava para testificar que ele era o poderoso Deus, de que ele tinha poder para resolver problemas temporários e poder maior ainda para transformar vidas. Então ele não queria que fosse conhecido. Também Jesus Cristo sabia que se essa cura fosse proclamada, anunciada, as pessoas o reconheceriam como Messias. E Jesus Cristo, sendo reconhecido como Messias, poderia ser aclamado como rei. E o objetivo de Jesus Cristo ao vir a primeira vez nesta terra não era para que pudesse ser coroado como rei. Ele deveria ser coroado como um vilão. Ele deveria ir para uma cruz, enfrentar a morte como um condenado. Então Jesus Cristo não queria que isso fosse divulgado. E mais importante ainda, como você pode ver no final do segundo milagre, do último dos 10 milagres aqui, você vai observar que milagres não convertem. Então Jesus sabia que não adiantava falar, não adiantava curar, pessoas só seriam convertidas mediante a pregação correta do Evangelho e a ação sobrenatural do Espírito Santo. Todavia, ao sair dali, a resposta desses homens não foi de obediência. Observe que você deve obedecer ao poderoso Jesus, diferente destes servos, que não obedeceram o poderoso Jesus, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Muitas pessoas pensam assim: pastor, mas foi uma boa intenção deles, eles queriam ajudar Jesus. Ora,
existe boa intenção na desobediência. Isso é algo terrível. Muitas pessoas usam um ditado popular que é bem acertado: de boas intenções, o inferno está cheio. É necessário obediência. Estes cegos foram insistentes, confiantes, mas não deram evidência de sua fraca fé. Eles desobedeceram a Jesus Cristo. Eles pareciam conhecer, pareciam experimentar, mas não viveram de acordo com a sua fé. Não cometam o mesmo erro. Você deve obedecer ao poderoso Jesus, diferente do que esses cegos fizeram. Eu gostaria que você visse também a fé da multidão, inclusive contrastada com os fariseus. O texto não explora, não detalha como foi o milagre onde o mudo passou a falar e o exorcismo aconteceu. O texto simplesmente diz: expelido o demônio, falou o mudo. Não existe problema que Jesus não resolva. Jesus pode fazer o impossível. Ouça bem isso. Não existe problema na sua vida que Cristo não tenha poder para resolver. E quando eu digo isso, é provável que tenha vindo à sua memória, à sua mente, algum problema que você tenha nesta vida e algum problema temporário. Mas eu quero te dizer que o maior problema que Jesus pode resolver é o seu pecado, é essa mania pecaminosa que você tem, são essas falhas que você continua fazendo e dizendo: eu sou assim mesmo. Não é não. Jesus Cristo tem poder para resolver isso também. Jesus faz obras completas e imediatas. Ele expeliu o demônio e logo o mundo falou. Ou seja, Jesus não fez um processo para que as pessoas pensassem: eu acho que não foi Jesus que resolveu isso, não, foi coincidência, foi uma outra coisa. Não, ele fez na mesma hora. Isso mostra a procedência do milagre, mostra que ele é que é poderoso para fazer, que não tem como questionar, não tem como duvidar. Embora, como nós veremos, ainda houve dúvida. Jesus resolveu dois problemas: a possessão e a mudez. Ele resolveu a causa e a consequência. Jesus Cristo tem este poder. Ele resolve todo o problema e de uma só vez. E o que acontece é que as multidões se admiravam. As multidões se admiravam. Essas multidões que acompanharam Jesus, mas não se converteram, se admiraram, mas não se converteram. Disseram, bradaram, falaram: jamais se viu tal coisa em Israel. Eles reconheceram que era um poder extraordinário. Deus já tinha feito vários milagres no meio do seu povo durante todo o Antigo Testamento, mas nunca milagres como este tinham acontecido. Apenas o Messias prometido poderia realizar estes muitos milagres que Mateus descreve. Este é o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas também o texto diz que os fariseus murmuraram. Eles também acompanharam Jesus e não se converteram. E disseram: pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Eles reconheceram que o poder de Jesus era extraordinário, não era algo humano. Isso eles perceberam. Mas eles não avaliaram a sua mensagem e as suas obras. Moisés ensina como se deve fazer. Moisés ensina que deve-se avaliar um profeta pelas suas obras e pela sua mensagem. Ouça bem isso. Você deve avaliar um profeta pela sua obra e pelas suas mensagens. Os muitos profetas que nós enxergamos hoje trazem uma mensagem mentirosa, antibíblica, e o seu comportamento não é piedoso. Não são pessoas que obedecem a Deus. Os fariseus não fizeram essa investigação em Jesus, porque se tivessem feito, veriam que ele traz toda a verdade de Deus e ele cumpriu cada uma delas. Jesus Cristo era coerente com o que falava e com o que vivia, pois apenas o Messias prometido poderia falar e realizar estes muitos milagres, e eles não investigaram. Meus irmãos, essas duas histórias mostram pessoas sendo curadas e pessoas admiradas. Mas essas histórias não mostram transformações. Essas pessoas não foram transformadas. É triste isso. É triste observar a maldade humana. Evidências claras, nítidas, inquestionáveis. E ainda assim, as pessoas não foram transformadas. Os israelitas queriam que Deus resolvesse o problema da escravidão.
mas eles não queriam compromisso de obedecer os seus mandamentos. Eles até disseram ao pé do Monte Sinai: obedeceremos tudo que o Senhor disser, mas o seu coração era vazio. Assim também vimos aqui que muitos procuram por Jesus para resolver os seus problemas, mas poucos querem o compromisso de obedecer a Jesus. Muitos até dizem como essa multidão: jamais se viu tal coisa, é um grande milagre, mas não são transformados. São pessoas que não creem no que Jesus Cristo, em quem Jesus Cristo é. Eles não querem compromisso de obedecer a Jesus, querem apenas as benesses, querem apenas as regalias, mas não querem as obrigações, o compromisso. Jesus curou os cegos gratuitamente. O que Jesus cobrou desses cegos? Nada. E depois ele deu ordens e os advertiu severamente. Assim também, Deus libertou Israel do Egito gratuitamente e depois deu os mandamentos. Da mesma forma, Jesus perdoa os seus pecados e transforma a sua vida. Depois ele pede a sua obediência como forma de gratidão. Depois ele pede a sua obediência como resposta à sua fé. É assim que entendemos. Jesus morreu na cruz, foi castigado por Deus, ele recebeu a maldição em seu lugar, ele venceu a morte, o pecado e o diabo para que você seja livre. Ele obedeceu todos os mandamentos que você não conseguiu para te dar a vida eterna gratuita. Entenda, a salvação é de graça e é pela fé, você não precisa fazer nada, é algo que foi feito. A salvação é de graça e somente depois de acreditar é que Deus te dá ordens. Jesus, como nós vimos no texto, não apenas tira a cegueira física, ele muda o coração. Jesus não apenas tira demônios, ele coloca o Espírito Santo. Jesus não apenas acaba com os seus problemas financeiros, ele te ensina a gastar com o que é certo. Jesus não acaba com os seus conflitos, ele te instrui a como relacionar-se com pessoas. Jesus não te dá tudo o que você quer, mas ele coloca novos desejos em seu coração. Jesus pode não te curar fisicamente, mas ele pode curar a sua alma de terríveis dores. Jesus não apenas perdoa pecados, ele transforma toda a sua vida. O texto diz, no versículo 30, e abriram-se os olhos. Aqueles homens eram incapazes de fazer isso sozinhos, mas Jesus os fez. Jesus é o Deus poderoso, capaz de transformar, de abrir os olhos, de dar entendimento. A Bíblia diz que Jesus não é uma sabedoria que te faz olhar para dentro de si mesmo e encontrar a solução para os seus problemas. Jesus abre os seus olhos, ele te faz ver de forma diferente a sua vida. A sua visão hoje pode estar deturpada para muitas coisas. A forma como você vê sua família, seu trabalho, seu lazer, seus estudos, a sua igreja, não deve estar de acordo com a sua visão. Você deve enxergar isso de acordo com o que Jesus vê. Olhe firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, e coloque-o como prioridade em sua vida. Depois, veja o que a Bíblia ordena você fazer. Depois, verifique outras circunstâncias de sua vida. E se você não conseguir ver perfeitamente, se você não conseguir entender perfeitamente, faça como cego. Confie em Jesus Cristo. Vá até Ele. Nós temos visto 3 grupos acompanhando Jesus Cristo. O primeiro grupo é dos críticos, os fariseus. Estes sempre criticam, nunca ajudam, sempre criticam Jesus. Não importa o que Jesus diga, não importa o que Jesus faça, eles sempre vão criticar. Também está um segundo grupo, que é a multidão, que segue Jesus Cristo, até o aplaude em alguns momentos, mas essa multidão não se converte, fica distante. E nós também temos o terceiro grupo, que são os discípulos. Os discípulos estão perto de Jesus, os discípulos acreditam em quem Jesus Cristo é. Quem é você? Onde você está nessa história?
Jesus expulsou uma legião de demônios de 2 pessoas do outro lado do mar da Galileia. Vimos que, inclusive, estar endemoniados não é simplesmente ter uma força sobrenatural, falar com voz diferente ou fazer outras coisas. O diabo entrou em Judas Iscariotes e ele foi trair Jesus. No caso deste endemoniado, ele apenas ficou mudo. A Bíblia diz que o diabo não toca em quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, o diabo não pode te tocar. Mas a consequência disso é terrível. Porque se isso não aconteceu, a conclusão que se compreende é algo terrível. Porque se isso não aconteceu, se você não nasceu de novo, se você não teve a sua vida transformada por Jesus, então você ainda é escravo do pecado e do diabo. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, para que você seja livre. Então confie no poder dele, para que ele te liberte do poder do mal e você possa obedecê-lo, para que você saia da multidão, saia dos críticos e torne-se um discípulo. 10 milagres. 10 milagres. 10 sinais de salvação. O judeu, ao ouvir esta história e contar e perceber 10 milagres, naturalmente ele associaria. Enquanto no Sinai eram 10 atos de destruição, também eram 10 atos de salvação para o seu povo. Aqui Jesus Cristo faz 10 atos de libertação para o seu povo e certamente destruindo as possessões do diabo. 10 milagres. Jesus socorreu incapazes, miseráveis, excluídos e pecadores. Jesus se compadeceu, porque Jesus tem poder para te ajudar. Por isso, saiba, Ele compreende o que você está passando e Ele vem até você. Ele resolve o seu maior problema e te ajuda a enfrentar todos os demais. Confie nele, confie em Jesus Cristo. Procure por Jesus Cristo e obedeça àquele que tem todo o poder. Que Deus abençoe a sua vida.